E se seu filho nascesse com $1.000 na conta? No vídeo de hoje eu vou explorar as iniciativas nos Estados Unidos e na Alemanha para incentivar as crianças e os jovens a investirem e aliviarem a carga sobre a previdência desses estados. Mas antes de começar o vídeo, faço aquele pedido para você. Temos muitas pessoas que assistem ao nosso conteúdo, mas não se inscrevem no canal. Por isso, não deixe de se inscrever, marcar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que nós fazemos aqui. Diariamente nós temos um vídeo postado para você, então não deixe de marcar e não deixe de me acompanhar nas demais redes, no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, no Spotify, todos @RafaelAbismusa. Mas vamos hoje falar desse projeto, tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha. Claro que são projetos diferentes, vou detalhar cada um deles, mas ambos com a mesma proposta, que é o quê? Criar uma conta poupança, uma conta de investimento para a criança, para o jovem, com o intuito de já criar um hábito de investir, um hábito de poupar e proporcionar um capital acumulado ao longo do tempo, que lá na frente, ao chegar à idade avançada, à idade de se aposentar, que esse capital possa servir de recurso para prover uma renda e possibilitar uma aposentadoria mais confortável com a ajuda do Estado. Olha que interessante, é o Estado patrocinando a aposentadoria da pessoa ao nascer ou quando ainda muito jovem, para que lá na frente não haja uma dependência tão grande do contribuinte, do cidadão, em relação à previdência, em relação ao benefício da aposentadoria pago pelo Estado. Isso tudo, isso é muito interessante também, fazer essa menção, que isso tudo faz parte de um problema demográfico que nós temos hoje. Já comentei sobre isso aqui no vídeo em relação ao Brasil, aqui no meu canal, já comentei, vou deixar o link aqui do vídeo, um vídeo que eu fiz sobre a aposentadoria aqui no Brasil, os problemas da aposentadoria. Já fiz 2 vídeos, na verdade, um falando da queda de natalidade, comentando as estatísticas do registro civil, e outro que eu fiz sobre a rentabilidade da aposentadoria quando nós comparamos quanto que a pessoa ganha do INSS e quanto que ela ganharia se ela investisse em âmbito privado. Mas voltando ao tema do vídeo de hoje, nós temos esse problema demográfico de países desenvolvidos com uma baixíssima natalidade e que tem um modelo solidário que não vai mais ser possível de ser levado adiante porque as pessoas em idade ativa não farão frente ao pagamento das contribuições daqueles aposentados, porque o aumento muito significativo dos aposentados não será custeado pelas pessoas que estão em ativa, que estão no mercado de trabalho. Justamente por esse motivo, os países têm pensado em modelos de capitalização privada, modelos que gerem um ônus financeiro menor, e além disso, além dessa questão demográfica, temos esse problema do endividamento dos estados, que é crescente. Tivemos na pandemia praticamente um aumento do endividamento generalizado em quase todos os países, e por isso também a necessidade de aliviar essa sobrecarga do orçamento anual e a busca por um modelo privado de aposentadoria que estimule o contribuinte a poupar desde cedo. Então, vou detalhar, feito esse contexto, explicando mais ou menos o cenário em que nós nos encontramos hoje. Vou agora detalhar o modelo dos 2 países. Vou começar pelo modelo alemão. Na Alemanha, foi aprovado agora um mecanismo no final do ano de 2025, por meio de uma lei, em que a criança, a partir de 6 anos de idade, ela vai receber 10 euros por mês numa conta, e essa conta tem que ser investida por meio de uma gestora privada, portanto todo o mecanismo é privado, mas que deve estar investido e vai ter essa aplicação de 10 euros por mês para que a criança comece já a ter um investimento, a ter uma gestão, e isso pode estar em ETF, pode estar investido em bolsa por meio de índices. Então, realmente é um mecanismo para proporcionar a composição patrimonial da criança. No caso alemão, o que é interessante, isso começa aos 6 anos de idade, vai até os 8 anos, e é voltado para crianças que tenham família com baixa renda ou que famílias que não tenham nada, não tenham poupança, não tenham nenhum recurso financeiro, justamente para criar um critério de igualdade e estimular essas crianças que vêm com um ponto de partida prejudicado, um ponto de partida defasado em relação a outras famílias que tenham renda, para que gere mais igualdade e que também estimule essa pessoa, essa criança, a ser um investidor, um poupador lá na frente, criando já uma lógica de autonomia para que ela tome suas decisões de maneira correta e invista mais, poupe mais lá na frente. Então, esse é o modelo alemão, baseado em depósito mensal de 10 euros, vai numa conta, a gestão é privada, tudo é privado, está especificado nesse modelo, não pode haver a gestão estatal, é algo feito em âmbito privado. Claro que há problemas, pode ter problema de taxas muito elevadas, problemas de portabilidade,
problemas de gestão inadequada, esses problemas de conflito de interesse em âmbito privado ocorrem, e é por isso que a pessoa também vai ter que fazer um controle disso, vai ter uma regulação estatal, uma fiscalização estatal, mas a pessoa, no caso da criança, os pais, devem tomar cuidado, zelar pela correta aplicação desses recursos. Esse é o modelo alemão. O outro modelo é o norte-americano, que agora na gestão do Trump foi inaugurado, que as crianças nascidas de 2025 a 2028 vão receber a quantia de $1.000 ao nascer, e essa quantia vai ficar investida num índice passivo investido em bolsa. Então, nesse modelo americano, ele é universal, as famílias têm que se eleger por meio de um preenchimento de um formulário ao IRS, que é o equivalente à Receita Federal lá nos Estados Unidos, e a partir do momento em que a família preencher o formulário, essa criança vai receber e vai ter esse dinheiro aplicado na Bolsa Americana no índice passivo, de gestão passiva, ETF baratinho, low cost, faz todo sentido e que mostra, da perspectiva de desenho de política pública, que é uma aposta na economia norte-americana. Realmente é um projeto muito bonito de se ver, porque o país está apostando na sua própria economia e na maturidade e no desenvolvimento do seu mercado de capitais, apostando que esse é o melhor investimento para qualquer pessoa, e a criança já, ao nascer com essa quantia, vai compondo o patrimônio e vai aprendendo com o tempo também a investir, a poupar. Então é um incentivo muito grande e que serve para que a pessoa tenha autonomia. E olha só, que interessante, essa pessoa pode sequer tocar nesse dinheiro para o resto da vida dela e deixar o dinheiro compondo ali, investindo. Lembrando, S&P está mais ou menos 11% ao ano de performance nos últimos 20 anos, salvo engano, algo em torno disso. Então, se ela compuser esse patrimônio 11% ao ano, ela vai ter acumulado um patrimônio bem interessante ao longo do tempo, e com isso ela já pode fazer uso dessa quantia. E claro, lembrando, é importante também destacar que é um incentivo à pessoa. A pessoa também tem que tomar suas decisões, não vai ficar esperando viver só desses $1.000. É importante que a pessoa também tome as suas decisões, poupe periodicamente, invista, tudo isso é muito importante, mas que é um ponto de partida muito interessante e já serve para que as famílias, os pais e as crianças fiquem atentas a isso, é muito interessante. Mais um ponto. O Michael Dell, que é o fundador da Dell, a famosa empresa de computador, vou deixar aqui depois a referência, mas todo mundo conhece, é uma das empresas que mais vende computadores no mundo todo. Ele fez uma doação por filantropia, ele e a sua esposa, de $6 bilhões para que essa quantia seja dividida em $250 para cada criança. Só que no caso do Michael Dell vai ter um critério lá de filantropia, de caridade, então precisa ser uma família que seja elegível, tem um critério ali de zip code, que é o CEP, identificar regiões que são mais pobres nos Estados Unidos. Ele vai depositar essas quantias nas contas dessas crianças, e essas crianças, portanto, terão também além dos $1.000, terão essa doação do Michael Dell, que é um grande entusiasta também dessa proposta, porque tem a sua ação listada, a empresa já foi listada, saiu, voltou, e ele obviamente entende a importância do mercado de capitais como uma via de investimento e de crescimento das empresas, e como entusiasta desse projeto faz esse belo projeto filantrópico para corroborar ainda mais, para incentivar ainda mais esse programa de incentivo ao investimento e à poupança das crianças. Então, esses são os dois projetos que eu queria mostrar aqui para você hoje, no vídeo de hoje, mostrar que é um projeto muito interessante, porque ele combina várias coisas. Ele combina uma visão de que o Estado possivelmente não vai conseguir mais arcar com as aposentadorias de forma pública. Ele combina um aspecto de educação financeira, estimulando as crianças desde cedo a poupar, a investir, a conhecer um pouco do mercado, entender como as empresas se valorizam, como os investimentos vão crescendo, florescendo e acumulando renda e dividendos a esses investidores, e mostra, além de tudo, uma aposta dos países nas suas próprias economias, nos seus mercados de capitais, mostrando que o país confia que as suas empresas são as melhores do mundo e que elas vão continuar crescendo muito, e será o melhor meio, o melhor mecanismo de investir e de compor patrimônio ao longo do tempo. Então, eu acho uma iniciativa belíssima, vale a pena estudar, quem tiver interesse, e quem sabe aqui no Brasil nós não tenhamos algo nesse sentido no futuro, porque seria muito interessante se o Brasil tivesse um mecanismo similar, sobretudo se fosse com investimento em bolsa e não investimento em tesouro direto, porque seria a demonstração de que o Estado brasileiro está empenhado em estimular as companhias brasileiras, estimular a ida de empresas brasileiras ao mercado financeiro, ao mercado de capitais, que mostra, portanto, um alinhamento entre tentar aliviar o custo das despesas
para o Estado brasileiro e, ao mesmo tempo, incentivar a iniciativa privada, incentivar as empresas ao crescimento como principal vetor de investimento de composição patrimonial. Mas, para isso, é necessário realizar etapas antecedentes, precedentes, que envolvem equilíbrio das contas públicas, queda dos juros, para que o custo de capital fique mais baixo e seja mais atrativo para o investidor investir em renda variável do que ficar tomado em renda fixa, entre outras questões estruturais para que isso ocorra. Por que isso é viável hoje na Alemanha e nos Estados Unidos? Porque são dois países que, apesar dos problemas de endividamento, têm contas mais estáveis, o investidor analisa as questões orçamentárias dos dois países com mais segurança, vê que são países mais sólidos, por isso o prêmio de risco dos seus títulos tem juros mais baixos. O Bund alemão está negociando em coisa de 2%, nos vértices longos, a Treasury americana em torno de 4% 10 anos, e com esse custo de capital e com o custo de oportunidade de quanto as empresas crescem os seus lucros e quanto o governo paga em juros, o investidor se vê muito mais atraído à bolsa. No Brasil, infelizmente, ainda não temos a condição de implementar um projeto similar, porque nós temos um título público pagando IPCA mais 7, mais 8, uma Selic em 15, e uma bolsa que, apesar de toda a valorização do ano, tem um Equity Risk Premium pouco atrativo para o cenário atual, ou seja, a diferença de projeção de crescimento dos lucros das empresas e quanto está pagando uma renda fixa de um tesouro direto, de um título público, fica pouco atrativo para o investidor ir para renda variável. Por isso que nesse modelo alemão, modelo americano, ainda não é possível fazer uma réplica no Brasil, mas serve de reflexão para quem sabe no futuro não muito distante nós possamos implementar medidas e reformas que possibilitem a criação de um veículo de investimento como esse, que aliviaria muito o ônus sobre o INSS. E o que é muito interessante, eu tenho comentado aqui, como eu disse no início do vídeo, sobre esse problema da aposentadoria no Brasil, pela queda de natalidade, e o Valor Econômico, no dia 25 de fevereiro, teve uma matéria similar em que demonstrou que a Previdência Pública, o sistema de Previdência brasileiro, necessita de uma nova reforma. Houve uma reforma em 2019 e agora vai precisar de outra reforma para realizar esse equilíbrio das contas em razão do crescimento do número de aposentados, de pensionistas e da diminuição dos participantes ativos no mercado de trabalho que vão custear todas essas aposentadorias, o que é natural e previsível. A saída dos países desenvolvidos para um mecanismo de capitalização, para um mecanismo de previdência privada, é um caminho natural que tende a acontecer com as mudanças demográficas no mundo todo, e o Brasil não foge dessa tendência. Mas para isso, como eu disse, precisa endereçar algumas questões estruturais para que o custo de oportunidade seja mais vantajoso para a renda variável, para que o investidor não fique na renda fixa tomando o juro do Estado, que se nós criássemos um sistema parecido, um mecanismo parecido, mas para investir em tesouro direto, seria um incentivo a continuar com o juro alto, um incentivo a aumentar o endividamento brasileiro para ficar recebendo o juro do próprio Estado, que é uma dívida que o contribuinte vai ter que pagar lá na frente, porque é o próprio contribuinte que arca com o aumento da dívida pública. Então, fica aqui essa reflexão, uma reflexão pensando em modelo de Estado, pensando em como nós podemos pensar o Brasil no futuro e como nós podemos nos inspirar nesses modelos alemão e norte-americano para incentivar as crianças e os jovens a investirem melhor. Se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar o like para que o algoritmo do YouTube distribua esse vídeo para mais pessoas que têm um interesse similar ao seu, e também não deixe de me seguir nas demais redes, no LinkedIn, no TikTok, no Instagram e no Spotify, em que eu produzo podcasts diários comentando as notícias do dia, e você lá vai ficar muito bem informado, assim como aqui nos vídeos do YouTube.